Bom dia, vamos começar mais uma edição do MIF. Hoje recebendo a professora Alice Lino, eu vou pedir ela mesma para se apresentar e ela vai comentar com a gente esse livro do Antônio Bispo dos Santos, A Terra Dá, a Terra Quer. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Alice. Alice, eu sugiro primeiro que você fale um pouco de si, né? Onde você leciona, tua formação, que a gente tem muito orgulho de ter sido parte dela, né? Aqui na UFOP. E depois você pode iniciar imediatamente. Eu vou deixar meu microfone mudo, assim não dá interferência. E muito obrigada por ter aceito o convite, muito obrigada a todos os aqui presentes e boa sessão para todos nós. Bom dia a todos e todas que estão aqui conosco, as pessoas que vão nos assistir mais tarde. Bom dia, Leca, Silene. Obrigada pelo convite, Leca. Como a Leca disse, eu sou professora aqui no interior do Mato Grosso, na Universidade Federal de Rondonópolis. Também sou docente efetiva no programa de pós-graduação em filosofia na Universidade Federal de Mato Grosso. Sou doutora em estética contemporânea pela Universidade de São Paulo, também no programa de pós-graduação em filosofia, e mestre em estética e filosofia da arte pela UFOP, pelo IFAC, e também graduada e licenciada no IFAC. Desde 2016, no meu primeiro pós-doutorado, eu inicio uma pesquisa em torno das artes negras, pensando aí uma discussão de modo a trazer à tona como essa diáspora africana é representada nos termos das artes, como é possível pensar no confronto ao racismo, enfim, é um pouco disso que eu vou trazer aqui nessa discussão com a obra do Nego Bispo. A Leca já nos informou do título, então passo então à leitura de um texto onde eu teço breves comentários sobre aspectos dessa obra e o coloco em diálogo também com uma literatura indígena. Então, em termos de linguagem, a obra de Nego Bispo estrutura-se na forma do ensaio e externiza, por conseguinte, liberdade de espírito e autonomia estética, ao se distanciar do jogo sistematizado, pronto e acabado de uma exposição teórico-científica. Ainda assim, ele introduz, sem cerimônias, conceitos, talhados a partir da sua concepção, e nesses termos expõe e promove uma reflexão, com alguma profundidade e originalidade. O pensamento de Bispo é descontínuo como a realidade. Ele experimenta, questiona, interpreta e critica as relações sociais e econômicas, a alienação, o colonialismo, o desequilíbrio ambiental decorrente da extração desnecessária, além de nos informar sobre a educação corpórea quilombola em sua relação harmoniosa com a natureza. Se pensado a partir do conceito de escrevivência de Conceição Evaristo, Bispo traz para sua escrita a sua experiência como quilombola, de descendência africana, mas em diálogo profícuo com os povos indígenas. É uma escrita que celebra a ancestralidade, seus saberes tradicionais, a diáspora africana, e busca despertar os capitalistas, detentores de terras, de seus sonos injustos. Embora seja uma escrita carregada de aspectos identitários, oriundos da vivência específica afrodescendente, cuja subjetividade é forjada nas terras comunais, na produção coletiva e partilha de alimentos, nas celebrações rituais, enfim, no senso de comunidade, esta ainda convoca a refletir sobre uma humanidade que de fato abarque a universalidade, no sentido de compreender as distintas perspectivas, modos de fazer, sentir, ser, que aqui coabitam.
Nos dizeres de Evaristo, conceber escrita e vivência, escrita e existência, é amalgamar vida e arte. Escrevivência. Sobre os aspectos relativos à relação harmoniosa da natureza, em um primeiro momento eu destacaria os aspectos da memória da infância do Nego Bispo, evidentes desde os materiais de construção da sua casa, feitas de telhas de adobe cru, palha, madeira e taipa, que eram propícios para o clima e também atendia a uma arquitetura adequada para as atividades a serem realizadas em cada cômodo. Nota-se que até a arquitetura das casas atende à harmonia do cosmos, de maneira a favorecer o caimento da chuva no seu devido lugar. A posição das casas no território considera, além do seu crescimento em outros cômodos, também a construção futura da casa dos filhos e filhas. Nego Bispo nos diz: para nós, a moradia é o lugar onde vamos passar a maior parte das nossas vidas. A casa tem que ser parte dos nossos corpos. Temos que suar naquele material. Temos que sentir nosso cheiro em nossa casa. A conexão com a natureza também é verificada por meio do aprendizado passado pela sua mãe e avós, voltado para a escuta dos cantos dos pássaros e os chiados da mata, e das caminhadas na roça, também na companhia de suas mais velhas. Este ensinamento refere-se à tradição quilombola, à sua memória ancestral, que parece ser fundante do seu discernimento crítico, a saber, ao mesmo tempo que o conforta, o vivifica. Nos termos do bispo, é onde me reanimo e é de onde sou novamente remetido, agora com uma força maior, que ultrapassa os obstáculos e dá continuidade. Aqui vale a menção a fala da Makota Kidoyali, do Quilombo Manso, de Belo Horizonte, sobre a educação quilombola, ou sobre a alfapretização, para usar os termos da Makota. Em depoimento, ela nos informa que após as crianças retornarem da escola, elas são questionadas sobre os aprendizados do dia. A partir do relato das crianças, mantém-se um diálogo com elas de maneira a lhes formar na perspectiva quilombola, sobre a mesma temática vista na escola. Por exemplo, se na escola se tratou de meio ambiente, no quilombo as crianças escutam dos seus mais velhos sobre a concepção dos cuidados e relações estabelecidas com a natureza. Ao fim do relato, Makota nos diz que tal prática se dá de forma corriqueira para que as crianças não esqueçam quem são e de onde vieram. Assim, elas estariam aptas a confrontar o racismo vivenciado cotidianamente, além de ter assegurado a sua autoestima e coragem. Sobre a alienação ou a moda de rebanho, Nego Bispo nos apresenta a sua compreensão do que seja o ato de colonizar a partir de uma analogia com o adestramento praticado por ele com os bois, na medida em que tanto os animais quanto os sujeitos colonizados passariam pela desterritorialização, a saber, onde lhes seriam arrancadas suas identidades e cosmopercepções de mundo, de maneira a lhes impor outro modo de viver. Trata-se de uma astuciosa comparação que nos remete imediatamente à moda de rebanho, quer dizer, as pessoas que, nos termos de Bispo, encontram-se atrofiadas e seriam, portanto, incapazes de se orientarem por conta própria. Estas seriam de 4 tipos para Bispo. As que não foram adestradas para servir ao trabalho, mas que também não conseguem ser malandras, pessoas que são impedidas de conformar o imaginário de maneira a se portarem com autonomia, pessoas que não detêm uma técnica específica de nada e tampouco desenvolveram capacidade para extrair conhecimento do que está feito, pessoas que perambulam sem saber aonde ir, e, por fim, pessoas transformadas numa população trabalhadora flutuante que passa uma temporada no sul ou no sudeste em servidão salarial e retorna.
Sobre a moda de rebanho, proponho rememorar aqui certa passagem de Schopenhauer como educador, quando, cito Rosa Dias, Nietzsche relata a seguinte passagem. Perguntaram a um viajante que havia percorrido muitos países e conhecido vários povos qual a qualidade que mais encontrara nos homens. Sua resposta foi esta: a propensão à preguiça. Por preguiça e temor ao próximo, os homens se comportam de acordo com suas convenções e seguem a moda do rebanho. Que motivo tem para adotar sempre as opiniões e as apreciações de valor de seu semelhante? Em uma palavra, o hábito. Rosa Dias, então, continua discorrendo sobre o fato de que os sujeitos atrofiados, para usar o termo de bispo, desde a tenra idade são habituados à obediência, pois se orientam a partir de juízos de outros, sem sequer colocar à prova os aprendizados adquiridos ao longo da própria experiência. Ainda nos termos da Rosa, desde criança são albergues abertos a tudo e, como todo mundo, acreditam que a maior virtude é estar conforme as opiniões de todos. Para Bispo, a saída da atrofia do pensamento em direção à autonomia parece ser a malandragem, ou seja, estar apto a transformar as armas do inimigo em defesa. Para tanto, devemos nos ocupar igualmente da arte de denominar, ou ainda nos termos erigidos na academia, da arte de produzir conceitos, a fim de enfraquecer a perspectiva do colonialismo ainda em curso na sociedade brasileira. Até porque, cito o Bispo, o processo de denominação é uma tentativa de apagamento de uma memória para que outra possa ser composta. E aqui dá-se, portanto, o diálogo com as práticas filosóficas. Dentre as denominações propostas por Bispo, discorreremos sobre a cosmofobia e a confluência. Sobre a cosmofobia, Bispo compreende que as estruturas colonialistas e humanizadas das grandes cidades promovem a alienação dos indivíduos com relação à natureza que há em cada um e com relação ao meio ambiente natural. Quer dizer, as pessoas sequer se reconhecem mais como animais que são e vivem em desconexão com todas as outras formas de vida. Nas palavras de Bispo, qualquer outra vida que tenta existir na cidade é destruída. Se existe, é graças à força do orgânico, não porque os humanos queiram. Em consonância com o Bispo, Ailton Krenak afirma que a ideia de nós humanos nos descolarmos da Terra, vivendo numa abstração civilizatória, é absurda. Ela suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. Oferece o mesmo cardápio, o mesmo figurino e, se possível, a mesma língua para todo mundo. No caso, a crítica se dirige à pretensão de se conformar uma sociedade homogênea, que inclusive modifica os valores cabíveis em uma dita cidadania e trata os sujeitos como meros consumidores dóceis. O que é possível graças à carência de discernimento crítico e à consequente negação da alteridade. Esta é a ideia de um humanismo que se alinha à noção de desenvolvimento e parte do pressuposto de que o ser humano almeja ser criador, não se satisfazendo em ser criatura. Por outro lado, há os diversais, termo de Bispo. Cito, os cosmológicos ou orgânicos. Se os humanos querem sempre transformar os orgânicos em sintéticos, os orgânicos querem apenas viver como orgânicos, se tornando cada vez mais orgânicos. Para os diversais, não se trata de desenvolver, mas de envolver. Enquanto nos envolvemos organicamente, eles vão se desenvolver humanisticamente. A concepção de diversais também é considerada para pensar o contraponto com uma noção supostamente universal de humanidade, que, a bem da verdade, é talhada à luz e à semelhança dos colonizadores. Esta humanidade seria contra o envolvimento com a terra, com as matas, como se verifica entre os hábitos dos quilombolas, indígenas, caiçaras.
pois o que pregam é o desenvolvimento, que por sua vez realiza essa desconexão com a Terra e o cosmos, de maneira a quebrar a originalidade na concepção de Bispo. Resta, portanto, a pretensão de estabelecer um pensamento fronteiriço, que reivindique a existência de outros povos, de outros modos de vida, para além desta humanidade sintética. Para Bispo, são as relações estabelecidas nas cidades que transformam os saberes e as artes em mercadorias, e ainda determinam uma hierarquia de valores para os serviços que se distancia do quão necessárias são as pessoas e seus respectivos trabalhos realizados para a sociedade. Em perspectiva semelhante, Davi Copenaua considera que o pensamento do branco teria sido tomado por completo pela mercadoria, de maneira que, cito Copenaua, eles se apaixonaram por esses objetos como se fossem belas mulheres. Deslumbrados pela capacidade de manusear o metal, criaram suas panelas e as caixas de metal, os facões e os machados, facas e tesouras, motores e rádios, espingardas, roupas e telhas de metal, que absorvem os raios de sol, além de confeccionarem também o papel dinheiro. De acordo com Copenau, os brancos deixaram de escutar seus concidadãos mais sábios, iniciaram então a derrocada de suas florestas para o cultivo de roças em maiores extensão. Em seguida, já não estavam mais satisfeitos com suas ferramentas metálicas e almejaram extrair o metal que havia debaixo do solo e das águas. Erigiram assim as fábricas para fundir tais metais e produzirem as mercadorias de forma incessante. Na concepção de Bispo, a cosmofobia é responsável por esse sistema cruel de armazenamento, de desconexão, de expropriação e distração desnecessária. E logo também pelo lixo, que é decorrente do acúmulo de mercadoria e alimentos. A mercantilização das artes, operada nas cidades, impede, na concepção de Bispo, a conversa das almas. Observa-se nessa caracterização a potência da arte em comunicar-se, em promover certo compartilhamento, ou ainda incitar sentimentos diversos mediante a fruição. Assim, a partilha gratuita das artes serve como alimento para a vida, como se dá, por exemplo, nas práticas artísticas do congado, reinado, umbanda, candomblé, afoxés, cordões, maracatus, quilombos, coco, jongo, capoeira, entre outros. Em especial sobre o congado, argumenta Bispo. Cito: é uma defesa contra os colonialistas e tem a grandeza de manter todo um aparato, uma culinária, uma apreciação, uma degustação de comida que faz parte da festa. Sem a comida, a festa não pode existir. A festa preserva a comida e a comida preserva a festa. Assim acontece nos terreiros e em vários outros festejos. No caso do Piauí, os batuques e as comidas feitas nos batuques foram mantidos. As nossas pois a festa é mais forte do que a lei. O Estado não consegue quebrar os modos de vida quando eles estão envolvidos na festa. Alice, só um minuto. Eu vou pedir para a Elisa desligar o microfone, que está dando interferência. Não sei se para todo mundo, mas para mim está dando uma interferência terrível. Obrigada, Elisa. Pode continuar, Alice, desculpa. Ok, tudo bem. Lembremos aqui, em acordo com Lélia Gonzalez, que as nomeadas entidades culturais de massa se traduzem em associações de populações negras que confluem em seu ideário os anseios pela liberdade, equidade e a consequente integração social desse grupo étnico-racial. Tais entidades promovem tanto a prática do lazer quanto das culturas particulares, que rememoram a história de seus antepassados africanos em seus encontros e conflitos com indígenas e os colonizadores. E, cito a Lélia, escondem no seu interior pequenas organizações familiares de ajuda e solidariedade para o desenvolvimento social.
Apesar da cosmofobia não ter cura, Bispo concebe que pode haver um mecanismo de defesa a este estado de ânimo nos termos do politeísmo, pois na sua concepção, este assegura o contraponto à imagem do terror promovido pelo monoteísmo cristão, cuja mitologia remete os sujeitos à expulsão do jardim do Éden. No politeísmo, como se sabe, há deusas e deuses para todo mundo, sendo que neste momento da argumentação, as referências do autor são as entidades da Umbanda, Exu, Tranca-Rua, Pombagira, Maria Padilha, mas também poderíamos considerar os deuses e deusas do Candomblé, orixás e inquices. Sobre a confluência. Por confluência, compreende-se a energia propulsora do compartilhamento para o reconhecimento, para o respeito. Bispo nos informa que na tradição quilombola os indivíduos são formados para a partilha, desde os saberes trazidos da África até dos alimentos produzidos de forma coletiva, como a farinha, a tapioca, a massa, a crueira, a rapadura, mel, vinagre, açúcar, cachaça. No entanto, cabe notar que esses saberes se convergem com o conhecimento dos povos originários, ou seja, os quilombos são formados a partir do entroncamento entre as culturas afrodescendentes e indígenas, representando, assim, características da cultura híbrida brasileira. Cita o bispo, um rio não deixa de ser um rio porque conflui com outro rio, ao contrário, ele passa a ser ele mesmo e outros rios, ele se fortalece. Quando a gente é confluência, a gente não deixa de ser a gente passa a ser a gente e outra gente. A gente rende. A confluência é uma força que rende, que aumenta, que amplia. Essa é a medida. De fato, a confluência, essa palavra germinante, me veio em um momento em que a nossa ancestralidade me segurava no colo. Na verdade, ela ainda me segura. Ando me sentindo no colo da ancestralidade e quero compartilhar isso. Para comentar a noção de confluência, numa reflexão final, eu trago aqui a Sueli Carneiro, que vai, a partir de Aimé Césaire, nos colocar a seguinte proposição. As duas maneiras de perder-se são por segregação, sendo enquadrado na particularidade, ou por diluição no universal. Sendo que a utopia almejada pelo feminismo negro de Carneiro pretende se distanciar tanto de uma negritude que seja redutora de uma dimensão humana, quanto de uma universalidade ocidental hegemônica, que por sua vez solapa as alteridades. Ser negro, cito a Carneiro, ser negro sem ser somente negro, ser mulher sem ser somente mulher, ser mulher negra sem ser somente mulher negra. A confluência, conforme discutida por Bispo, permite que não nos percamos nas individualidades identitárias, tampouco que sejamos encobertos por uma pretensa universalidade. A busca seria, portanto, o reconhecimento da existência do outro, na sua diferença, na sua alteridade, de maneira a erigir relações de cuidado e respeito. Esse é o espírito da sua ancestralidade, dirá Bispo, e esse é o sentido final da luta, afirma Carneiro. É isso, gente. Obrigada pela atenção. Obrigada, Alice, pela belíssima exposição e o entusiasmo ao expor os pensamentos de Antônio Bispo dos Santos. Mudei os Santos para os Anjos, né? Eu recomendo fortemente a todo mundo a leitura do livro. Quem tiver interessado nessa relação entre cultura quilombola e cultura dos povos originários, a Alice fez muito bem o entrelaçamento aqui entre os dois, né? Os pontos que eles têm em comum. E então a gente fica aberto para perguntas. Como, de um modo geral, as perguntas demoram, né? Eu vou fazer alguns comentários
que tangenciam, de certa maneira, o que a Alice falou, de uma maneira, de uma forma que me impressiona muito, que é a questão da coincidência. Hoje de manhã eu li uma notícia que saiu no estado de Minas, dizendo o seguinte, olha só, a primeira frase, Nego Bispo diz que a vida tem começo, meio e começo. Então, achei interessante, quer dizer, a frase é muito interessante, né? Começo, meio e começo. É uma outra forma totalmente distinta de temporalidade e que explica, ou não sei se explica uma boa palavra, mas que apresenta com bastante potência essa situação que a gente vive hoje, quer dizer, começo, meio e começo, um momento em que estão, nesse momento que estão aflorando culturas mais arcaicas, culturas que estão ligadas ao começo, mas das quais a gente não conhecia, então sinaliza um novo começo na nossa forma de pensar, porque agora, em contato com formas de pensar, estou falando assim como uma professora branca formada por toda uma tradição europeia, né? Formas de pensar que não vinham à tona e que, de alguma maneira, também não me eram desconhecidas, porque eu faço parte desse povo, né? Quer dizer, eu fui criada numa mistura, nós todos, né, brasileiras, somos criadas numa mistura que envolve povos originários, povos escravizados e povos europeus, em maior ou menor grau, no caso de cada pessoa. Então, me parece muito interessante, do ponto de vista filosófico, ter contato com essa mistura cujo contato anterior era quase hegemônico em relação à cultura produzida pelos brancos, não é? Então, nesse momento que afloram outras formas de cultura, afloram já encontrando um abrigo na nossa história, né? Dentro de nós, no nosso inconsciente, se a gente quiser usar o termo daquele homem branco chamado Freud, né? Então, isso encontra um acolhimento que é bastante interessante e promove, de fato, um novo começo, ainda que esse novo começo fosse através de raízes fincadas no passado, mas raízes que estavam oprimidas, a gente pode dizer, ou reprimidas, né? Lembrando também, mais uma vez, com Freud, que toda história é história do retorno do reprimido, né? Nada que foi reprimido permanece, vai ser morto. Bom, então voltando à coincidência. Aí abro eu o jornal da internet hoje, né? Vejo essa frase. Nego Bispo diz que a vida tem começo, meio e começo. Essa frase, ela é usada pelo jornalista para apresentar uma obra de Abdias de Nascimento, que é outro excelente pensador e se destacou na história, sobretudo como artista plástico, né? Quer dizer, mesmo antes de todo esse renascimento ou desse afloramento de outras formas culturais não brancas, masculinas, patriarcais, coloniais, mesmo do domínio dessas formas, Abdias de Nascimento já estava nos grandes museus brasileiros, né? Então, é um artista que a obra é tão notável que foi impossível ignorá-lo, apesar dele fazer parte de um extrato da cultura que costumava, um extrato da humanidade que costumava ser colocado nos guetos, né? Abdias do Nascimento faz parte da história das artes plásticas no Brasil há mais de 3 décadas. Então, essa frase do Nego Bispo era para apresentar uma exposição do Abdias de Nascimento, chamada Exposição Quilombola, que faz parte de um grande projeto de Inhotim, chamado Museu Afro-Brasileiro. Então, achei curioso, no mesmo dia que eu ia me defrontar, que a primeira coisa que eu ia fazer era uma entrevista com uma pessoa que ia falar, uma professora que ia falar sobre Bispo, né, Antônio Bispo,
mais conhecido como Nego Bispo, justamente eu leio essa frase. Isso é só um comentário. Agora, eu queria fazer uma pergunta, Alice, uma pergunta assim provocativa, claro, né? Porque a gente está aqui para levar o diálogo adiante. Eu tenho um certo problema com essa condenação à preguiça, entendeu? Eu acho a preguiça uma coisa formidável e que deveria ser bastante estimulada. Então, eu acho que a maldição, a preguiça, vem muito do modo de pensar capitalista, da produtividade, do progresso e todas essas coisas. E a gente tem dois textos bastante interessantes que louvam a preguiça, né? Um chama Direito ao Ócio, de Paul Lafargue, que vem a ser o genro de Marx, né? Então, o sujeito que escreve Capital tem um genro que defende a preguiça, né? O direito ao ócio. E, no nosso caso, a gente tem essa magnífica história que é a de Macunaíma, né? Macunaíma, escrito por Mário de Andrade, é o modelo do não-herói que defende, sobretudo, a preguiça. Né? O bordão de Macunaíma é ai, que preguiça, né? Então, a preguiça como uma forma anárquica, como uma forma que não se adequa a nenhum projeto de civilização, a nenhum projeto de produção, eu acho que merece ter um espaço mais positivo, vamos dizer assim. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso e sobre essa acusação que Antônio Bispo faz à preguiça, junto com uma aproximação que você fez com a leitura que Rosa faz de Nietzsche, também em relação à preguiça, né? Aquele movimento de vamos ser super-homens e toda aquela coisa, adolescência de Nietzsche. Né? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, Alice. A preguiça não é nem imposta pelo bispo, né? É porque me suscitou esse mito, né? Que a Rosa apresenta do Nietzsche. Uhum. E aí eu vou de encontro a essas coincidências também. Eu acho que o bispo tem principalmente nessa questão da atrofia, né? Que ele percebe, e como que isso nos remete a uma discussão que já está posta na filosofia há um tempo, né? Essa relação desse sujeito que não está apto a conduzir por si só, nessa relação com uma autonomia. Então, foi nesse sentido a pretensão do diálogo, né? Me lembrei também do Kant na questão da menoridade para a passagem para a maioridade, em busca de um esclarecimento. E por aí vai. Mas, de fato, essa preguiça aí que você apresenta, ela é subversiva, né? Mas lá no contexto do Nietzsche, até onde eu entendi, é uma incapacidade mesmo de... É um sujeito que está acomodado, obediente a orientações externas, né? Então, essa compreensão na chave de uma preguiça, esse sujeito que não desenvolve essa habilidade do pensar por si só, de orientar por si só, e que para bispo vai ser uma pessoa atrofiada. Então, seria essa tentativa de aproximação. Tá, fiquei mais feliz agora que bispo não condena a preguiça. Não. Porque isso, de fato, eu vejo um problema. Não vou entrar aqui em Nietzsche, né? Não acho que não vem ao caso aqui. Fazer uma leitura de Nietzsche escapa totalmente ao escopo desse programa de hoje. Depois a gente pode conversar sobre isso. E curioso como que a única referência ocidental que eu trouxe causa um ruído, né? Interessante pensar isso, nessa subjetividade que é forjada no outro lugar, nessa cultura que você coloca, que todos nós vivenciamos, né? No Brasil. Curioso, interessante isso. Não, e Kant também também eu acho que
seria colocar essa ideia, né, da minoridade, seria também uma leitura que eu acho totalmente indevida, porque seria colocar um pensador orgânico sob a égide de um iluminista, né, de uma Sim. pessoa que acha que o mundo é um mecanismo e que a gente pode compreender o mundo, então vamos lá compreender o mundo, né, pensar e tal. Claro que não apenas é necessário considerar o pensamento de Kant dentro da época dele, como também considerar o tanto que nós fomos criadas, quer dizer, nossa forma de perceber o mundo foi criada a partir desse modelo, quer a gente goste dele ou não, né? Então, é melhor conhecer mesmo aquilo que a gente não gosta muito do que cancelar, simplesmente achar que com isso ficamos livres, né? Cancelamos, então vamos todos viver nos quilombos ou nas tabas e em harmonia com a natureza. Quer dizer, não, a gente da filosofia tem que ter um pensamento um pouco mais sofisticado, uma obrigação moral quase, como intelectuais. Sim, e no caso de Kant, a gente poderia fazer o jogo que o bispo propõe, usar as armas do inimigo contra ele. Quer dizer, mesmo trazendo essa noção de esclarecimento, a gente poderia dizer que Kant não é um sujeito esclarecido, porque disse o que disse sobre as mulheres e os negros. Para quem, uma informação para vocês, o mestrado da Alice foi sobre o que Kant disse sobre as mulheres. Eu fui orientadora e a gente se divertiu muito, porque é de fato um absurdo como que um filósofo um filósofo esclarecido, né, podia falar, por exemplo, que se as mulheres quisessem estudar filosofia, elas deviam colocar uma barba, porque isso era uma coisa masculina. Entre outras coisas, que também não é o caso de ficar aqui apontando os erros dos velhos e mortos filósofos brancos, né? Alguém queria fazer algum comentário, falar alguma coisa, algum tipo de contribuição? Talvez algum de vocês já tenha lido o Bispo, não sei. Ele já publicou outros livros que eu lembro pela N-1, né? E diversos textos, então talvez alguém já conheça. Eu li um pouquinho. Fala, Cleiterson. Professora Alice, satisfação em revê-la. Bom dia a todos. O pouco que eu li, né, do texto do Nego Bispo, eu percebi que é um texto com uma crítica radical, né, mas é um texto também poético, né? É uma ginga do pensamento, digamos assim, como potência mesmo da palavra, né, em resistir. E ele faz a crítica, mas tentando também conservar a beleza, né, que o colonialismo, né, o racismo, a violência moderna tentou tirar. Mas, na verdade, não é uma pergunta, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre uma crítica, né, muito importante que o Nego Bispo faz sobre o modo como nós que são ideias coloniais e que a gente não percebe. E uma delas é a nossa noção de desenvolvimento, né, que é muito atrelada a uma ideia de expansão, de abertura, né, mas que, na verdade, é o que ele chama de armadilha colonial, e que é o inverso, né, de envolver, e na verdade, é um desligamento, né, um desenvolvimento que ele fala, e que desvincula mesmo da comunidade, né, do nosso território, da ancestralidade. E não é uma palavra apenas colonialista, mas também antropocêntrica, né? Eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho sobre isso. E sobre essa noção de envolvimento, né? Ele vai discutir que é essa noção capitalista de uma produção, de um trabalho incessante, de acúmulos de mercadoria, de acúmulos de alimento, que faz com que, além de retirarmos as pessoas das terras, porque essas terras precisam produzir em larga escala, também causa uma extração desnecessária da natureza, vai dizer ele, na medida em que nós não precisamos de tanta mercadoria. Então, é isso, né? Ele vem discutindo isso que já está, em alguma medida, naturalizado no nosso imaginário,
esse tempo que nós despendemos no trabalho, enfim. E aí ele traz uma comparação com o fato dessa concepção, desse hábito introjetado em nós, nos afasta de uma relação harmoniosa com a natureza que há em nós mesmos e com o meio ambiente natural, né? Causando, portanto, essa alienação. E, de novo, nos remete ao pensamento ocidental lá com Marx, né? Que, enfim. Mas, então, é isso. Então, e aí eu me lembro também do Ailton Krenak, quando ele vai dizer que todos esses povos que se envolvem com a terra, quilombolas, caiçaras, indígenas, eles são perseguidos, né? Pelo sistema, pelo Estado, os camponeses que pretendem, pequenos camponeses que pretendem viver da terra, né? Você tem um Estado que, de fato, não autoriza os pequenos produtores, né? Eu vivo aqui no Mato Grosso, você tem toda uma questão com a terra, a maioria da terra está para a produção da soja, que é exportada para a China, quer dizer, a gente não produz sequer alimento. Então, acho que é disso que se trata, né? Aí você tem uma sabedoria posta, tanto na cultura indígena, quanto na quilombola, na caiçara, que é disso, né, do sujeito que vive da terra, se alimenta, produz de forma coletiva, você tem uma noção de terras comunais, compartilha alimento, quer dizer, você tem um senso de comunidade que nós não vivenciamos nas cidades, nas grandes cidades. O bispo vai nos dizer, nós temos medo de gente, nós fechamos o vidro quando a criança se aproxima pedindo alguma coisa no sinal. Isso é um sinal de uma falência, né? E ainda se defende isso na chave de um humanismo, de um desenvolvimento. Então, eu acho que é uma crítica bem profícua a isso que herdamos dos colonizadores, né? Porque estamos vivendo à luz e à semelhança dos nossos colonizadores ainda hoje, né? Disso que se trata. E por outro lado, o bispo está dizendo o seguinte, tudo bem, tem essa turma aí humanista, mas a gente não quer causar problemas a eles. Eles podem viver o sol deles, mas desde que nós vivemos o nosso. Né? Então, tem uma grandeza ética nesse sentido também. Né? Ele fala assim, olha, essa turma aí que está discutindo o decolonial, faça com que as suas gerações futuras não desrespeitem minhas netas e meus netos. É disso que se trata. Né? Vamos coabitar nessa nação que que desde a sua concepção originária é híbrida. Né? Então é isso, a crítica que ele faz, essa pretensão de uma sociedade homogênea, né? Cuja semelhança, né, é buscada para que sejamos entendidos somente como um mercado consumidor. Alice, só um minuto, porque tem outra pessoa que está levantando a mão aí, eu acho que se você puder responder uma outra questão do Bernardo Vasconcelos. Bom dia, eu só tenho uma pergunta para fazer, porque esse texto me lembrou muito as concepções que o filósofo africano Achille Mbembe tem. Aí eu queria que você comentasse mais ou menos isso, que eu achei interessante. Eu estou tentando lembrar, Bernardo, você pode me indicar onde você lembra do Achille Mbembe? Não, agora eu não lembro também. É porque as ideias do bispo me lembrou mais ou menos o que o Achille Mbembe fala, só que agora eu não lembro. E, tipo assim, a época que eu li o texto faz um bocado de tempo que, tipo assim, essa semana eu fiquei a semana inteira passando mal e tal. Aí, tipo assim, aí tá ruim mesmo. Esse sotaque mineiro é uma delícia, gente. Nossa, assim, brevemente, eu percebo mais o diálogo com... É muito brasileiro, né? Então, eu percebo mais o diálogo com os nossos indígenas do que com Achille Mbembe.
Mas... tem um ponto. O Attila Mbembe, lá naquela obra Crítica da Razão Negra, vai dizer de uma elaboração, de uma escrita de si, ou de uma segunda escrita, segundo ele, sobre a população negra. O Attila Mbembe vai nos dizer que nós temos, ao longo da história do Ocidente, a representação insuficiente da população negra, seja em África, seja na diáspora, e que esse grupo, e que esse discurso, quando erigido pelos europeus, mesmo antropólogos, filósofos, ele não abarca a complexidade existencial dessas pessoas, né? Então, aí eu vejo o encontro, quer dizer, quando a gente lida com esse texto do bispo, nós estamos lidando com essa segunda escrita sobre o negro, quer dizer, após ler o texto, nós temos acesso, então, a essa sabedoria, né? A esse hábito, a esse senso de comunidade que há na cultura quilombola, esse diálogo com o indígena, relação harmoniosa com a terra, e esse conhecimento, desde a capacidade de fazer as próprias casas, enfim, que, de fato, faz refrear, em alguma medida, essa incompreensão que se tem sobre o grupo e sobre o qual, então, vai pesar os preconceitos. Então, eu acho que aí a gente tem, sim, um diálogo com o Attila Mbembe. Eu estou vendo aqui... Premiado. De nada, Bernardo. Desculpa, Bernardo, não esperei tua resposta. É porque eu estou vendo aqui uma observação do João Pedro, que talvez... ainda sobre a relação entre Mbembe e Nego Bispo, ele escreve assim: talvez seja das ideias de necropolítica do Achille, né, que o Bernardo tenha feito essa relação, não sei. Você quer falar alguma coisa sobre isso, João Pedro? Não quer. Olha, é que a internet está muito ruim. Aqui também não está grande coisa, não. Essa mas tem a ideia que a professora falou, e essa de necropolítica, mas eu não estou podendo comentar muito não, minha garganta está muito ruim. Entendi. Uhum. A ideia da necropolítica talvez a mais crítica ideia de progresso, né, que tenha sido feita ultimamente, né, de uma política feita para a morte, e que, infelizmente, cada vez se confirma mais, né, com essas máquinas de guerra colocadas em movimento. Então, não sejamos ingênuos, né? Se os países estão em guerra, essa guerra interessa alguém, interessa quem? Quem está fabricando armas, né? Basta olhar quais são os países que fabricam armas, quer dizer, nem Israel, nem palestinos, nem judeus, nem Hamas, nem Ucrânia, nem Rússia vão ganhar, né? Quem vai ganhar é os fabricantes de armas. Mas então, tem outra pessoa aqui levantando a mão, passa a palavra para o Cairo Oliveira. Oi, bom dia. Estou no trabalho, então eu vou ser breve, mas eu tinha que vir prestigiar a Alice, né? Também sou daqui de Mato. Só uma coisa, isso é quase preguiça, né? Assistir fazer uma outra coisa durante o trabalho. Eu também sou daqui de Mato Grosso, moro em Rondonópolis, e esse livro do Nego Bispo, A Terra Dá, a Terra Quer, eu assino ao Bu, e aí eu recebi ele, e assim, ele foi quase um diálogo, né? Muito gostoso, muita informação. É um pensamento que eu associei muito quando eu li com
Ailton Krenak, né? O Krenak ele vai falar a partir dos indígenas e essa cosmovisão, essa forma indígena de viver e existir. E o Nego Bispo ele vai falar enquanto quilombola, também essa outra perspectiva de viver e existir, né? Ambos, cada um a seu modo, lógico, mas num meio capitalista, né? Que é na realidade que a gente vive. Só que nós falamos, eu ouvi vocês falarem bem sobre esses pontos. Vou trazer um a mais aqui, que é o que me chamou bastante atenção, que o Ailton usa, o Ailton Krenak usa, e o Nego Bispo também usa, que são as palavras. Porque o português ele também é fruto de uma colonização, né? Então, o Nego Bispo ele critica muito as formas de se dizer. Então, ele vai usar muito a contracolonização, a cosmofobia, né? Que tem um significado imenso, que deixa várias interrogações, pelo menos deixou em mim, né? E o Ailton Krenak também utiliza essas formas de escrita, essas palavras, para trazer novos significados a antigos termos, né? Mas que são ditos pela colonização. Foi do processo, né? Da colonização contínua. E aí eu queria ouvir um pouco da Alice, de vocês, sobre essas formas de ser contracolonial, desfazendo ali, né, essa linguagem colonialista. É isso. Obrigada, Cairo, pela audiência e pela questão. É quando ele vai dizer da malandragem, né? E aí a gente já começa aí, porque a malandragem é muito vista num tom pejorativo também, no senso comum. Então, quando ele dá esse sentido para a malandragem de ser novas formas de denominar, ou, como se diz na academia, criar conceitos, né? Ele já dá um tom, um significado positivo para essa malandragem. E então passa a cunhar, né, conceitos esses, apresentá-los, desses que eu mencionei aqui, como você tratou, a cosmofobia, a confluência, e é isso, né? Ele traz um novo vocabulário mesmo para a gente discutir outras formas de ser, outras formas de pensar as relações entre nós, com a natureza. E eu destacaria aqui essa questão da confluência, né? Que é esse escape malandro, vamos dizer assim, para pensar uma sociedade híbrida brasileira, onde nós temos que tentar, né? E isso é muito difícil, porque lidar com o diferente, com a alteridade, não é simples. A gente gostaria de estar sempre, né, por vezes, perto de pessoas parecidas conosco, mas de ser maiores do que nós mesmos, né? Como a Sueli Carneiro vai dizer, ser maior que uma mulher negra. E nesse sentido, poder coexistir, né? Viver bem com outras identidades, outras crenças, né? Outros hábitos, é disso que se trata, né? Para pensar Brasil. E não perseguir a diferença, e não se entender superior na sua diferença. Então, essa noção de confluência, quando aprendida, percebida, pode, né, interferir nesse imaginário para pensarmos relações mais harmoniosas de se viver em sociedade, guardando essas diferenças, né? E nisso também está uma relação com a filosofia, né, que dissemos, quer dizer, conceber conceitos. Perfeito, obrigado. Eu lembrei bastante, né, do Ailton naquele documentário Guerras do Brasil, né, quando ele disse que poderia ter tido outra experiência nesse encontro, né. Eu vejo que o pensamento quilombola, as comunidades de terreiro, os povos indígenas tem essa perspectiva do coletivo, né, da coletividade. E em contrapartida, né, a nossa experiência com o colonialismo e o capitalismo é uma disputa acirrada, né, é um sobrepor. Não podemos existir juntos. Alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. Mas é isso, muito obrigado.
É interessante a ideia de, talvez seja a ideia mais rica, essa de abrir o imaginário, né? A Mirtes escreveu aqui, bom dia, fiquei pensando se a questão da preguiça tem alguma coisa relacionada também com a religião cristã. A Bíblia fala a respeito da preguiça de ser um pecado. É verdade, a preguiça é um dos pecados capitais, né? Junto com a luxúria, a inveja, a gula. Né? Então, essa maldição da preguiça é algo que já está inculcado nas mentes judaicos cristãs muito antes da filosofia, talvez, né? E o direito, a preguiça, ela pode abrir um espaço no assim chamado mundo administrado, né? E isso é muito perigoso, porque uma vez aberto o espaço, as determinações, elas podem seguir outros caminhos, né? Elas podem mudar, a gente diz, a sua errância, né? E com isso cometer sérios erros, inclusive. Então, a preguiça, ela é muito mais anárquica do que aparentemente ela aparenta. Uma outra coisa que me incomoda um pouco é essa ideia de a natureza como uma grande harmonia. Isso, às vezes, me parece uma coisa muito ingênua, né? A gente sabe que a natureza é capaz de grandes maldades, né? De tempestades, de fazer os dinossauros desaparecerem, degelar as camadas da Terra. Então, eu queria te perguntar, Alice, se você não vê o risco de leituras preguiçosas no mau sentido, né? Que podem levar tanto a leitura do Bispo quanto a leitura do Krenak, do Davi Copenaua, não, porque eu tive recentemente uma experiência muito curiosa, uma pessoa que já está na pós-graduação, inclusive, falou, eu não li Copenaua, não, porque o livro é muito grosso, então eu só li pequenos artigos, quer dizer, então Copenaua não convive bem com a preguiça, porque o livro dele é bastante volumoso, tem mais de 500 páginas e tal. Mas, de um modo geral, eu acho que, eu estou falando por experiência própria, eu já vi diversas leituras preguiçosas que se aproximam muito de um ideário dos antigos hippies, sabe? A natureza é bela, eu vou viver, então, vou trabalhar com o que a natureza me oferece, em vez de entrar para o sistema capitalismo. Então, a minha pergunta é o seguinte, se essa ideia de ver a natureza apenas, quer dizer, focar apenas num lado harmônico da natureza, que sem dúvida ela tem, basta olhar um pôr do sol, né? Se isso não corre o risco de provocar um certo escapismo e por causa de uma caída numa ingenuidade que é talvez o maior pecado contra a filosofia, né? O que não significa que a culpa seja do bispo, entendeu? Mas de leituras preguiçosas. Eu acho que o que ele diz, e quando... Agora eu não me lembro se sou eu que estou apresentando como uma relação harmoniosa, mas eu não me lembro se tem essa palavra lá, né? Tem essa palavra e tem uma insistência que me parece que pode levar a esse tipo de leitura, que usando meu velho aparato conceitual, eu diria que falta uma dialética. A vida nos quilombos, ela é apresentada de uma maneira magnífica e perfeita, tendo em vista a capacidade de manter uma relação harmoniosa com a natureza, e em contraposição à vida
nas grandes cidades, quer dizer, é criado quase uma polaridade entre a malvada, a vida terrível e falsa na cidade e a verdadeira vida no seio harmônico da natureza. Eu queria saber se isso para você é um problema ou não. Eu não vejo como problema. O que eu vejo é o esforço dele em nos dizer, e aí eu acho que é uma crítica mesmo à vida nas grandes cidades, né? Em nos dizer da nossa dificuldade de pisar pisar no chão da terra, sabe? E os exemplos são bem corriqueiros mesmo, né? Ele diz assim, eu ia caminhando para a minha escola e sentia fome, pegava uma fruta no pé, e aquilo, né? Quer dizer, então é uma crítica no sentido dessa desconexão que ele vê que nós temos na cidade com a natureza. Nós somos habituados a algum conforto nisso. Mas eu acho que a questão que ele nos coloca é até que ponto também isso não nos atrofia, para usar o termo dele, não nos adoece, entende? Porque a gente não caminha mais. Caminhar, né? Quer dizer, até que ponto nós nos afastamos tanto dessa natureza que tudo tem um tom dessa artificialidade mesmo. Quer dizer, a gente não anda, aí a gente vai para a academia, aquele velho exemplo, né? Aí para o carro na frente da academia e anda na esteira. Então, eu acho que ele chama atenção para o que, para eles, a partir do hábito deles, dessa relação muito próxima com a terra, desses ofícios que eles aprendem, né? Eu sei fazer a minha casa, eu sei lidar com a madeira, eu sei, né? Eu escolho o local onde vou colocar a casa a partir da sombra da árvore, enfim, né? A partir dessa relação que eles têm com a natureza e de que, quando eles passando pela cidade, eles percebendo o quanto a gente está distante disso. Até para pensar, por exemplo, a relação com o lixo. Você lembra daquela passagem lá que fala, não, o que é orgânico a gente joga no mato. O que não apodrece eu guardo, o que eu vou usar. Né? Então, é uma crítica ao tanto que a gente produz de lixo. Então, eu vejo mais nesse sentido, sabe? Num despertar nosso para... Não, e claro, e essa ciência aí do quão perigosa, enfim, a natureza eles têm mais ciência que nós, eu acredito, né? Porque trabalhar na terra, na roça, no engenho, né, na lida com a mandioca, na farinha, isso tudo é muito penoso, né? Mas eu entendo o que você está dizendo. Por vezes ele faz parecer harmonioso, sem considerar o quão penoso é. Exato, é isso. Parece que é uma coisa quase sem esforço, né? Você deita no colo, como dizia a Rita Lee, da mamãe natureza e está toda protegida. E eu acho que vale a pena lembrar que toda civilização, a origem da civilização foi justamente, né, nos proteger da natureza. O problema é que essa civilização chegou a um ponto que agora tem que proteger a natureza da gente, né? Estamos quase destruindo essa natureza da qual dependemos para viver, né? Então, talvez a questão que a gente possa pensar é como entrelaçar esse tipo de sabedoria com a civilização em curso, né? Não como o outro, não como uma coisa de um gueto, né? Ou de pequenas populações iluminadas, mas perceber a possibilidade de entrelaçar esses modos de vida, né? De maneira que o nosso não seja tão destrutivo a ponto de impedir outros modos distintos do nosso, a ponto de impedir, inclusive, o nosso próprio modo de existência, né, que está correndo risco de desaparecer, como tudo mais, porque daqui a pouco a natureza não vai querer saber de ninguém mais em cima dela, né, e cavando buraco e coisas que tais. Eu queria, então, voltar, se não tiver nenhuma questão, eu queria voltar a essa questão do Cairo sobre a linguagem, porque uma das coisas que mais me chamou a atenção antes do Antônio Bispo no Copenau, e talvez antes do Copenau, no próprio Krenak, em pequenos textos do Krenak,
é o uso magnífico que eles fazem da linguagem, né? Quer dizer, Copenau não sabe escrever, quem escreveu o texto foi o genro dele, né? E isso é muito curioso, porque foi um livro publicado em francês, 2 anos depois traduzidos para o inglês, e só 5, traduzidos para o inglês em Harvard, e só 5 anos depois publicado no Brasil. Quer dizer, a cultura brasileira só foi prestar atenção nessa obra, estou falando da Queda do Céu, depois que ela já tinha conquistado as plateias francesas e as plateias de língua inglesa, né? E chama atenção a qualidade da escrita de Copenau e a precisão que ele coloca no seu modo de dizer. Então, por exemplo, quando ele vai falar de espírito, ele tem o cuidado de dizer que espírito é uma palavra que não existe na língua dele, porque eles, índios, não fizeram essa divisão que a gente fez entre corpo e alma, espírito e matéria. Eles consideram que a natureza tem dimensões que a gente chama de materiais e dimensões que a gente chama de imateriais. Para os índios, visíveis e não visíveis no estado normal de consciência, porque são dimensões que eles veem quando entram em estados alterados de consciência, né? Então, nem são invisíveis. Elas são invisíveis na vida cotidiana, né? Mas se tornam visíveis nos momentos de festa, quando eles fazem uso de substâncias que promovem estados distintos de consciência. Então, Copenau fala assim, espírito é uma palavra que eu uso para vocês brancos entenderem do que eu estou falando, porque não é uma palavra que faz parte do meu vocabulário. Então, esse cuidado com a linguagem é algo extraordinário, porque é na linguagem que está sedimentada toda a estrutura do saber com o qual a gente lida. Todo mundo que já escreveu um texto sabe disso, né? A dificuldade que a gente tem de colocar o pensamento dentro da linguagem necessária para que aquele pensamento seja compartilhado pelo um número maior de pessoas, pelos nossos pares, pelo menos, né? Então, esse trabalho da linguagem é algo que destaca o pensamento do Antônio Bispo dos Santos, do Copenau, do Krenak, dos seus pares, dos seus colegas, né? Por que de repente, entre essas comunidades, alguém se ergue como porta-voz? Porque domina a linguagem, né? Porque consegue lidar com a linguagem de um modo que outras pessoas, um número maior de pessoas, vamos dizer assim, sejam capazes de entendê-los. Então, esse trabalho com a linguagem me lembra também, principalmente a partir do exemplo do Krenak, né? O Krenak explicando que ele está usando determinadas palavras, que não são usadas na língua dele, mas que são usadas por ele para falar com os brancos. Ele fala a mesma coisa, essa passagem que a Alice leu sobre a mercadoria, né? O modo que ele tem de entender como os brancos lidam com as mercadorias é o modo da paixão, do amor. Né? Então, ele considera, a partir da perspectiva de vida dele, ele considera que os brancos tratam seus bens materiais, suas mercadorias, como se fossem as pessoas amadas. Né? Quer dizer, o único exemplo que ele tem no repertório vivencial, existencial dele, para falar dessa relação, é o exemplo do amor, porque ele não tem, os índios não têm fissura pelas mercadorias. Eles pedem muito, né? Quem já conviveu com os índios sabe disso, eles pedem muito porque eles dão com muita facilidade também. Então, não tem problema para eles te pedir uma coisa, porque eles não têm essa noção de posse, né? É quase assim como abre essa porta, me ajuda a carregar isso aqui, né? Teria assim o mesmo estatuto, eles não têm a paixão que os brancos têm pela mercadoria. Então, é interessante observar como que a linguagem ela já sedimenta determinados modos de procedimento.
para além de determinados modos de dizer, determinados modos de proceder, sobre os quais a gente vê com o exemplo com o exemplo Yanomami, né, sobretudo do Davi Copenau, a dificuldade que é expressar certas experiências, porque não há linguagem para isso. Né? Não há possibilidade de expressar, porque essas experiências não se sedimentaram ainda a ponto de constituir uma nova linguagem. Então, vale lembrar que os retóricos latinos, eu não sei exatamente qual, mas tem uma frase que é muito famosa, que eles falavam assim, para falar bem de si, né, que dominava a retórica, eles falavam, até os césares, até os imperadores têm que se render à gramática. Quer dizer, todo mundo tem que falar a partir de uma determinada linguagem que não fomos nós que inventamos, né? A gente nasceu dentro dessa linguagem, né? Então, é dentro dela que a gente tem que se expressar. E aí, voltando a essa questão da divisão entre corpo e alma, isso nos coloca uma questão muito séria, que talvez essa é minha esperança, minha grande esperança com o afloramento de novas formas de cultura, que não fizeram essa divisão, né? Essa divisão que foi pré-platônica, nessa divisão maniqueísta entre corpo e alma, ou entre espírito e matéria, seja lá como a gente queira nomear isso, né? Inteligível e sensível, numenal ou fenomênico, essa divisão que na filosofia foi sedimentada por Platão, ganhou o nome de platônica, inclusive, mas é uma coisa que já vinha, os egípcios já conheciam isso, né? O afloramento de culturas antigas, a escuta, o diálogo com formas antigas de cultura que não fizeram essa divisão, pode nos ajudar profundamente a ultrapassá-la. Né? É a única forma que a gente tem de ultrapassar é através do conhecimento de culturas que não fizeram essa divisão. Tem uma piada do Oswald de Andrade, ele fala assim que os portugueses chegaram no Brasil, uma piada, um poema, na verdade, eu vou contar como se fosse piada, que eu não lembro do poema todo. Os portugueses chegaram no Brasil debaixo de uma baita chuva. Se fosse num dia de sol, os índios teriam despido os portugueses. Então, no embate, o Ocidente vinha ganhando. Até um determinado momento, riquíssimo, que é esse momento que a gente vive agora, né, que estamos sendo colocados em questão. Estamos sendo colocados em questão porque as formas de vida por nós criadas não estão dando mais conta. Né? Todo mundo já sabe que o capitalismo não resolve, não dá mais para continuar aumentando o ritmo de produção de modo a dividir o lucro por um maior número de pessoas, né? O planeta não está aguentando, então a gente tem que arranjar outras formas de pensar e, com isso, foi se abrindo espaço para saberes até então reprimidos, recalcados ou, no mínimo, ignorados. Sobre isso, e eu acho que a gente pode talvez ir caminhando para o fim do nosso encontro, né? Ainda temos mais 10 minutos. Sobre isso, talvez valha a pena lembrar as reflexões de um pensador francês que faleceu 2 anos atrás, chamado Bruno Latour. Ele tem um livro que chama Nunca Fomos Modernos, que é uma crítica radical ao iluminismo. Nunca Fomos Modernos poderia ser uma tradução de Nunca Fomos Iluministas. Então, Bruno Latour fala o seguinte, que teve um momento que ele coloca o problema do pensamento contemporâneo na seguinte questão. Teve um momento na história que algumas sociedades fizeram uma divisão entre corpo e alma. Disseram que eram 2 instâncias distintas, que nós éramos não só divididos, como hierarquizados. Né? O corpo era inferior. E a alma, a psique, a dimensão nominal, era superior a essa dimensão física, material, condenada à corrupção e à morte. Então, foi feita essa que ele chama da primeira divisão, e a partir daí houve uma segunda divisão.
Os povos que fizeram essa divisão, quer dizer, que se dividiram o ser humano entre corpo e alma, fizeram uma segunda divisão, que era entre as sociedades que fizeram essa primeira divisão e as que não fizeram. As que continuavam achando que o ser humano era um sujeito íntegro e coisas que tais. Então, houve uma segunda divisão entre os que dividiram ou percebiam o ser humano dividido entre corpo, espírito, alma, psique, seja lá como a gente queira chamar, e os que não fizeram essa divisão. Sendo que os que não fizeram essa divisão passaram a ser chamados de selvagens, bárbaros e desqualificados. Então, não só há uma divisão, como há uma hierarquia entre essa divisão, quer dizer, aos que sabem mais e aos que sabem menos. Estou te vendo, Alice. Qual que é o problema? O problema é que esses que se distanciaram da natureza, que entre os atributos dessa primeira divisão está o de natureza e cultura, né? Os que se distanciaram da natureza em favor da cultura criaram as máquinas de morte. Criaram as máquinas para dominar a natureza. E dominar o outro lado, que merecia ser dominado porque era inferior. Tá? Então, aí a gente tem um quiprocó com o qual a gente está lidando hoje. Então, por mais cruel que pareça a situação, por mais que pareça, e estamos de fato no meio de uma crise violentíssima, né? Uma crise existencial, está em jogo a própria sobrevivência da humanidade, né? É um momento bastante interessante. Eu vou mutar, Alice, passa a palavra. Que prazer te ouvir, Leca. Eu fiquei pensando nessa questão da linguagem, que eles são belos oradores, porque a tradição é oral, né? Então, os conhecimentos que eles adquirem é via oralidade. Então, antes de falarem muito bem, eles escutam muito bem. Né? Isso tanto entre os quilombolas e entre os indígenas também. Né? Até onde eu entendo, esses que vão se destacar e buscar meios de se comunicar conosco, buscar os melhores termos, aqueles os quais a gente vai entender, é porque eles se dispuseram a compreender o nosso mundo, a nossa perspectiva, né? Eles estão entre dois mundos. Então, eu entendo nesse sentido, porque entre eles, né, todos estão aptos a essa oralidade, de fato. Agora, quando eles... E todos esses fizeram esse movimento, o Krenak, Copenaua, o Nego Bispo, né? Entraram para as nossas escolas, aprenderam do que se trata a nossa ciência, a nossa percepção de mundo, e estão nos dizendo, estão propondo outros significados a partir dessa confluência aí proposta pelo bispo, né? Agora, essa questão do corpo, né? Eu queria trazer e também pensando nessa questão da oralidade, nós tivemos... já há algum tempo na aldeia Meruri, e Meruri tem uma aldeia indígena boia aqui do Mato Grosso, e Meruri tem uma questão, porque os salesianos estão com uma missão instalada lá ainda, e já há 100 anos, e num primeiro momento eles proibiram o uso da fala originária. Então, algumas famílias perderam isso, de modo que elas não conseguem educar seus filhos, ensinando a língua que hoje já é autorizada. Então, os professores, que são todos boy, também formados nas nossas universidades, na escola em Meruri, estão tendo esse trabalho de ensinar a língua. Sabe qual o método que eles usam para ensinar a língua para as crianças? A música. As crianças estão aprendendo a língua originária por meio das músicas, não é qualquer música, a música ritual. E essa música ritual traz um mito, traz a história mitológica, que é a história fundante da sociedade. Quer dizer, tudo que eles precisam saber para ser um boy está nessa música. Então, é disso que se trata, né? Eles entendem que o corpo, quando canta, quando dança, necessariamente ele passa por um aprendizado que para nós seria o cognitivo, entende? Então, é muito bonito, né? Pensar essa relação também, enfim. E como que o Ocidente, né,
pensa esse corpo em nova chave e nessa arte que virou mercadoria. Não tem mais uma função na vida cotidiana e por aí vai. É muito interessante esse modo de aprender, né? Aprender através do corpo. Para terminar, quase com uma piada, mas uma coisa verdadeira, me lembrou por causa dessa história dos salesianos, né? O que é verdade, a gente deve a floresta amazônica aos Yanomamis, né? Tanto do lado brasileiro quanto do lado da Venezuela, porque e deve assim, né? Através de um embate que pode ser chamado de genocídio que foram feitos com os índios, porque desde sempre se quis dominar a Amazônia. E o movimento mais violento que teve, acredito que todo mundo aqui é muito jovem para ter ouvido falar nisso, foi um projeto de estrada que chamava Transamazônica. Você sabe disso, Alice? Mas você não é tão jovem feito os alunos, né? Teve um projeto de estrada, na época da ditadura militar, chamado Transamazônica, cujo projeto era abrir uma estrada na Amazônia para civilizar a Amazônia. Só que para abrir a estrada, eles tinham que primeiro criar alguma forma de diálogo com os índios, né, para que eles permitissem a entrada, não criar uma guerra. Então foram os missionários. E Copenau contando essa história dos missionários é muito curioso, porque o que eles achavam insuportável de toda aquela religião era a possibilidade de... Eu estou vendo aqui a Mirce falando do pecado, né? Era a possibilidade de arder o resto da eternidade no fogo do inferno se morresse em pecado mortal. Então, isso já parecia assim, um Deus muito mau, né? Um Deus que condenava para sempre, você nunca mais vai sair do fogo do inferno, é eterno, né? Absoluto, não uma coisa que daqui a pouco, não é uma punição passageira. E o que mais apavorava eles, desse Deus que condenava ao fogo dos infernos, era que desejar a mulher do próximo era um pecado mortal. Então, vejam bem, Copenau fala isso, não é transar com a mulher do próximo, nem namorar com a mulher, é desejar. E aí ele falava assim, e o desejo é uma coisa que você não controla. Então, se passou a mulher do próximo e se desejou, vai arder no fogo dos infernos para sempre. Então, é sensacional pensar, né? Agora é piada, que talvez a Amazônia esteja lá em pé porque os índios desejavam a mulher do próximo, né? Os índios não eram capazes de controlar o seu próprio desejo em relação à mulher do próximo. Mas isso nos mostra bem como que uma determinada forma de civilização o grande mantenedor, a grande mantenedora, né, da floresta amazônica, sem a qual a gente já teria desaparecido há muito tempo. Então, eu fico pensando, e acho que talvez seja uma coisa que já deve estar sendo estudado, que tipo de inconsciente que tem os índios, né? Que tipo de inconsciente tem esses povos que não foram domesticados da mesma maneira que nós, né? Quais os sonhos, quais são as repressões, o que foi jogado para essa instância que guarda tudo vivo e que é onde são criados os desejos, né? Então, acho que isso, sei lá, pode ser talvez o nosso próximo passo nessa relação de entrelaçamento com os povos distintos dos... A inconsciência já é uma chave nossa, né, de pensar. Mas eles têm algo que não vê, que talvez não com esse nome de inconsciente, né, não com essa divisão freudiana, certamente, mas tem algo que vem à tona nos momentos de festa, né, que eles entram em contato com os espíritos, com um outro nível de consciência, vamos chamar assim, que não é o da consciência prosaica cotidiana.
Tá? Então, seria interessante entrar em contato com isso para levar essa conversa para outro nível, talvez. Mais alguma questão, algum comentário? Alice, você está com o telefone mudo. Então, gente, a gente chegou, né, no nosso horário de aula, porque esse encontro ele tem a forma de uma aula, né, então o horário um pouco de hora-aula. Eu, mais uma vez, agradeço a todos vocês, agradeço muito especialmente ao Cleiterson e à Silene, que nos ajudaram com as questões técnicas, a secretária Ângela, que não está aqui no momento, mas foi quem colocou todo o maquinário, talvez veja a gente depois, e lembrando que nossos encontros, eles ficam, os últimos não têm ficado a pedido dos participantes, né? Mas a Alice não fez nenhuma restrição a isso, então vai ficar disponível no canal da UFOP no YouTube. Eu passo então a palavra para a Alice, se ela quiser fazer as últimas considerações, com meus profundos agradecimentos. É sempre bom te ver, Alice, muito legal ver teu caminho próprio, original, ousado e competente. Obrigada. Obrigada a você, Leca. Só agradecer também a possibilidade do diálogo, desse compartilhamento, dessa confluência, para usar os termos do bispo, e também eu sempre gosto muito dos diálogos que a gente faz, que apesar das nossas diferenças, olha, isso é um bom exemplo, apesar das nossas diferenças, a gente consegue, né, erguer um pensamento aí, pensar uma filosofia que é maior que nós duas, né? Em separado. Obrigada por tudo. Gente, então eu vou desligar e encerrar nosso encontro, lembrando que na próxima sexta-feira a gente vai ter o professor Pedro Susequinte, que vai falar sobre filosofia e literatura. O Pedro, é interessante a posição dele, que ele apresenta uma leitura relativa a essa aproximação e apresenta uma leitura imanente, porque ele escreve também ficção, né? Então, ele não só lê os grandes autores de um ponto de vista filosófico, como ele também escreve romances, além de escrever ensaios e outra forma de artigos. Então, até a próxima sexta, aguardo todo mundo. E vamos manter agora esse endereço do Meet, tá? O Bernardo, acho que ainda quer falar alguma coisa. Fala, Bernardo. Não, eu levantei errado, desculpa. Tá. O Bernardo está um pouco atrapalhado aí com esse coisa. Então, obrigada, João, Pedro, Leonardo, as pessoas que agradeceram aqui, Elisa, e até a próxima. Beijo grande para vocês.